Terceiro mês. Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Qual é o seu lugar favorito? Pare um minuto e pense. Qual é o lugar onde você mais ama estar? Há locais em que nos sentimos bem seguros e relaxamos bastante. Eu, por exemplo, amo viajar. Como é bom sair da rotina e ir para um lugar diferente. Já viajei 10 dias seguidos e, por mais que eu amasse o lugar, chegou uma hora que me cansei. Então, bateu aquela saudade de onde? Da minha casa, da minha cama e do meu lugar. A música, Lugar Secreto, fala sobre um local em que devemos estar, mas que não se restringe a um espaço físico. Na verdade, fala muito mais sobre nós mesmos como casa de Deus, 1 Coríntios 6:19, do que sobre o local reservado para esse encontro incrível com o nosso Abba. Em março de 2017, mês do meu aniversário, eu compus essa canção com o meu amigo de composição Ananiel Eduardo. Lembro-me que estava bastante sedenta em ir mais além, ir mais a fundo na presença de Deus, e queria traduzir isso em música, então nasceu a letra dessa canção. Foi muito especial porque de uma vez por todas eu entendi que, quanto mais vulneráveis, sinceros e entregues somos na presença de Deus, mais Ele tem prazer em nos curar emocionalmente, nos fortalecer e nos encher dele. Eu venho de uma caminhada cristã, cresci ouvindo a palavra de Deus. Meus pais receberam a Cristo como Salvador na sua vida quando eu tinha 5 anos de idade. Então desde aquele momento sempre participei do corpo de Cristo, sendo assídua em uma igreja local. E nessa jornada eu lembro que uma das experiências que me marcaram sobre estar e permanecer no esconderijo do Altíssimo foi quando perdi a minha avó materna, aos 10 anos. O choque foi muito grande, pois eu era muito ligada a ela, e no meio de todo aquele sofrimento aconteceu algo inesperado. A minha avó sumiu, eu perdi a voz. E foi bem na época em que eu havia feito audição para o programa Raul Gil e estava aguardando a resposta. Passou um tempo e eles entraram em contato. Fiquei sem chão e muito triste porque eu amava cantar. A minha vida era cantar, e eu levava tudo muito a sério, apesar de ser uma criança. Então, nesse momento, aprendi que a verdadeira adoração a Deus não dependia da minha voz, mas do meu coração. Fiz tratamentos nas cordas vocais e durante 5 meses fiquei sem voz, não saía de jeito nenhum. Mas depois ela foi voltando, e pude continuar a cantar novamente. Entendi perfeitamente que nada na minha vida era sobre a minha voz, o dom que Deus me deu para cantar, mas sim sobre a minha real adoração e entrega a Jesus Cristo. Mesmo sem cantar eu poderia continuar adorando Deus e não desistir dele na minha vida. A partir dessa experiência, a minha vida passou a ter outro sentido, pois comecei a habitar com confiança o esconderijo do Altíssimo. Sofrimentos acontecem na nossa vida para termos perseverança, confiança e necessidade de ir mais a fundo no nosso relacionamento com Deus. E isso vai depender e muito de por quanto tempo nos derramamos no lugar secreto. Lembro-me de Jesus, que sempre teve os momentos a sós entre ele e o Pai. Ele era santo, perfeito, fiel e de uma sabedoria infinita, mas não deixava de buscar a presença do Pai eterno. Já parou para pensar por que ele precisava desse tempo? Jesus era humilde e sabia exatamente de onde vinha a sua força e razão para cumprir a sua missão na terra. Ele deixou o exemplo de dependência e comunhão com Deus, porque a experiência de estar em um corpo humano, com todas as sensações que esse corpo e alma possuem, deixou claro para Cristo que a única forma de uma pessoa ser livre e desfrutar do que ele nos proporcionou na cruz do Calvário e na ressurreição é considerar com prioridade a oportunidade do livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso que, por meio do seu poder e da sua palavra, pode transformar e ajustar a vida de qualquer ser humano. Não existe melhor nem pior para Deus, existem aqueles que dizem sim a Ele e os que dizem não por pura soberba. Na nossa fragilidade podemos nos fortalecer em Cristo todo dia. Muitos imaginam que quem está nas plataformas das igrejas, quem é líder seja onde for, ou quem tem algum trabalho em que está em evidência tem uma vida sem enfrentar problemas ou lutas. Isso é ilusão. Todos nós temos a nossa história de lutas, perdas, tristezas, mas também de vitórias. O que fez toda a diferença para mim foi quando passei a estar nesse lugar secreto com o Abba Pai. Esse lugar mudou a minha vida e quero compartilhar isso com você. Durante muito tempo em adolescência e parte da juventude, quando eu tinha um dia ruim,
ficava muito mal, e também muito desesperada, ansiosa e preocupada. Era como se eu estivesse perdida, sem ter para onde ir. Com essa situação, eu me sentia muito sozinha, parecia que ninguém conseguia me ouvir de verdade. Até que um dia encontrei esse lugar, e é difícil tentar descrevê-lo, porque é muito perfeito. Eu fecho os meus olhos, respiro bem fundo e digo: Jesus, eu sinto seu amor. E a partir daí, é como se ele com toda a sua grandeza me pegasse e me colocasse em seu colo. E ali eu começo a compartilhar tudo com ele. Nesse lugar as máscaras caem, e os sentimentos e as vontades têm o nome exato, por mais difícil que seja verbalizar. É um momento de rasgar o coração. Sabe, eu nunca vi o sorriso do Abba, e uma das minhas maiores esperanças é vê-lo sorrir. Mas nesse lugar eu sinto seu sorriso, e isso me completa de uma maneira fora do comum. Eu sou igual a você, tenho os meus sonhos, e não, a maioria deles ainda não se realizou, mas quando eu chego nesse lugar, consigo confiar ainda mais nele, porque ele é amor, é bom e é perfeito. Se você nunca esteve nesse lugar, quero convidá-lo a ir até ele. Em Mateus 6:06, Deus coloca de forma bem clara que ele não quer uma oração programada. Orar não tem a ver com ser muito intelectual e chamar a atenção de Deus com palavras difíceis, pois ninguém é mestre da oração. Deus não o chama para ser marionete ou ator, ele chama você de filho, então orar é de coração para coração. Quando você chegar nesse lugar, se entregue sem medo e sem reserva. Ele o conhece mais do que qualquer outra pessoa, e mesmo assim ele está ali para guiar você. Então, se as coisas não estiverem boas, conte para ele. Se você tem uma decisão importante para tomar, pergunte a ele antes. A oração é uma conexão perfeita entre o homem e Deus. Em Salmos 27:8, a teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Vivemos em uma geração em que a internet domina demais nosso tempo. É impressionante como passamos tantas horas nos alimentando de um mundo que não existe, e quando percebemos não tiramos um momento do nosso dia para nos desligar de tudo e estar com Jesus, adorando-o. Disciplina é algo muito importante na nossa vida. É necessário saber dar prioridade às coisas certas e pô-las em ordem de importância. É preciso ter um limite para tudo. Como construir o lugar secreto? Sabe quando você viaja para um lugar muito legal? Uma praia, uma cidade diferente. Então você, todo animado, fala com seus amigos, diz para eles o quanto eles precisam conhecer aquele local. Assim deve ser também o seu entusiasmo sobre o lugar secreto. Você vai começar a compartilhar e as pessoas ao seu redor ficarão desejosas de ir a esse lugar também. Muitas coisas só aprendemos lá. Nem tudo vamos aprender na igreja aos domingos. Existem coisas preciosas que ele irá revelar somente para você. Palavras remas, específicas e direcionadas a você, serão entregues por Deus. Por isso temos que estar sensíveis à voz de Deus com nosso espírito atento. Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Atos capítulo 13, versículo 22, é um exemplo de alguém que amava esse lugar e seu coração ansiava estar com Deus. Fazia parte da sua rotina, desde quando ele era adolescente e estava lá no pasto. Naquele tempo ele já tinha esse hábito. Davi não precisou ser rei para amar Deus intensamente. Antes de ser rei ele já era grato, adorador e sabia da força do seu Deus. Quando Davi foi matar Golias, a sua mente não estava no gigante à sua frente, mas no Deus que ele conhecia muito bem, e com o qual tinha um relacionamento íntimo. Davi soube que ninguém poderia ir contra ele. Para construir esse lugar secreto na presença de Deus, temos que entender que lá é o único lugar onde somos fortalecidos e preparados para o dia mau. Lá as nossas armas espirituais estarão prontas quando tivermos que usá-las, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque Deus nos guiará. É necessário dar o primeiro passo e estar no lugar secreto com Deus. Como em qualquer relacionamento, teremos nossos dias difíceis, em que nossa conversa com Ele talvez seja só lágrimas. Ainda assim, em qualquer tempo, corra para esse lugar, a qualquer hora, e se sinta atraído pelo que foi conquistado para você. Ocupe o seu lugar. Algumas pessoas vivem em dois extremos em relação à busca por Deus. Algumas buscam a Deus somente no dia ruim, e quando são abençoadas e recebem a vitória, se esquecem do Cristo que as socorreu. Outras, por sua vez, fazem o contrário. No dia mau se afastam de Deus. Ficam com raiva e acham que a manifestação e o cuidado dele só podem ser vividos nos momentos bons de vitória. Os dois exemplos são de pessoas que precisam urgentemente do lugar secreto para equilibrar as suas almas e o seu entendimento a respeito de quem é Deus para elas.
Muitos não entendem que na força do seu braço eles não têm como realizar muita coisa e vão se frustrar. Caminhar com Jesus é seguro e tem propósito. Nossa vida passa a ter sentido, e sabemos exatamente que não há nada nem ninguém que possam ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Por mais que muitos busquem saciar a sua fome de amor e carências mais profundas em sexo, drogas, festas, bebidas alcoólicas, pessoas, dinheiro, posição social, etc., nada disso preenche esse espaço vital que é somente de Deus, do doce Espírito Santo, dentro do nosso ser, do nosso coração. No lugar secreto reconhecemos essa necessidade da presença dele em nós e agindo por nós, e isso é inexplicável, é único, somente vivendo para sentir o alívio de deixar as cargas emocionais que carregávamos sem necessidade e por puro orgulho. Outra circunstância que pode acontecer na nossa vida são os momentos de queda, de erro. Se você cair, não abandone esse lugar. Somente lá você terá a transformação e o suporte de que precisa para se levantar e prosseguir. Davi caiu, ele entristeceu o coração de Deus e então disse: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Salmo 51, versículo 10 a 13. Davi não fugiu do confronto. Foi humilde o suficiente para entender que o seu pecado foi cruel, e que ele precisava do socorro de Deus. Ele correu para o lugar secreto, correu para o seu abrigo e clamou por misericórdia, derramou seu coração com total arrependimento pelo que tinha feito. O que mais importava para o rei Davi era obter o perdão de Deus, para poder continuar desfrutando da graça de se relacionar com o seu Deus maravilhoso. Davi sofreu as consequências do seu pecado, mas não deixou Deus e entendeu perfeitamente o processo dele na sua vida. O rei Davi tinha sua vida de adorador no lugar secreto. Muitas pessoas, quando experimentam a terrível dor de pecar contra Deus, infelizmente, não vão ao lugar secreto, e acabam acumulando no seu coração um sentimento maligno de culpa. Acham-se indignas de desfrutar da presença de Deus e por isso evitam o lugar secreto. Essas pessoas têm dificuldade de receber o perdão de Deus. Eu quero deixar bem claro para você que o lugar secreto é para todos nós. Não desista, sinta-se perdoado e amado pelo Pai Eterno de forma incondicional. Aprenda com Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, que falhou, reconheceu o seu erro, confessou, se arrependeu e não voltou mais a cometer o erro. Ele sabia da sua essência em Deus e confiava muito no Eterno. Deus quer que você se aproxime dele, porque ele deseja o que é melhor para você. Embora Deus seja onisciente, ele quer que você se dirija a ele com toda a liberdade, mostrando a vontade de compartilhar a sua vida e tudo o que está em seu coração. Uma forma de fazer isso é estar diariamente no lugar secreto. Deus é gracioso, misericordioso e nos ama. O desejo de Deus por nós nunca vai acabar. Onde você está nesse amor? Faça uma reflexão sobre si mesmo. Será que você tem amado Deus com todo o seu coração? Saia explorando esse lugar, seja curioso, queira conhecer tudo o que ele tem para você. Lembra-se de que a palavra diz que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram nem chegou ao seu coração o que Deus tem preparado para aquele que o ama. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Pois é, confie nessa promessa, saia do natural, porque o que ele tem é sobrenatural, está acima da sua capacidade de entendimento. Peça que ele mostre o quanto quer que você o busque nesse lugar dia após dia. Agradeça por todas as maneiras que Deus ama e cuida de você. Receba, guarde, cuide e terá mais. Guarde com muito cuidado tudo que ele der a você. Quanto mais se alegrar e guardar as palavras que ele der, mais ele vai desejar derramar a vida dele sobre você. Plenitude de vida não é ter vida perfeita. Plenitude de vida é não sentir falta de nada. Ir mais a fundo ao lugar secreto. Vamos falar sobre o rio de Deus. Salmos 46, versículo 4. Como eu amo esse rio! Você se lembra de quando aprendeu a nadar? Se ainda não sabe, é melhor aprender. Risos. Lembro-me de uma vez em que eu e minha família estávamos na praia. Eu tinha uns 5 anos, mas essa memória é bem viva na minha mente. Meu pai foi me levar ao mar. Eu estava com muito medo, mas muito mesmo. As ondas eram muito maiores do que eu, então. Meu pai me deu a mão e foi andando comigo em direção ao mar. Conforme ele ia chegando mais perto da água, eu ficava mais assustada. Então estávamos nós ali, no raso, mas para mim era muito assustador. Eu estava agarrada segurando a mão dele e não largava por nada, até que num determinado momento já estava me sentindo segura. Então,
Soltei a mão dele e comecei a brincar ali no raso. De repente veio uma onda muito forte. E aí o que aconteceu? Levei um caldo sinistro, risos. Parecia que não tinha fim aquela onda. Parecia que eu estava em alto mar, até que meu pai puxou a minha cabeça para fora da água e todos começaram a rir, porque eu estava totalmente no raso com a cabeça dentro da água enquanto a onda passava, mas bastava me sentar direito para que mais da metade do meu corpo ficasse fora da água. Assim foi minha primeira experiência com o mar. Esse exemplo de que estar no raso do mar pode assustar, é o mesmo quando você não sabe como lidar com a presença, não sabe como adorar, orar com toda sinceridade. Tudo é muito novo e as renúncias assustam um pouco. Até o fato de ter que depender totalmente de Deus pode dar medo, mas o incrível do Abba Pai é que Ele nunca vai nos levar aonde não queremos ir. Ele nunca vai forçá-lo a nada que você não queira, mas, assim que você desejar, Ele vai dar a mão para você e o levará mais para o fundo. Ponto não significa que o medo não virá, pois as ondas assustam, mas a mão dele traz a segurança de que você precisa. Estar no raso é confortável, mas Deus nos chama para ir mais a fundo e mergulhar nessa presença, nesse relacionamento. As revelações de quem Deus é começam quando você deixa de ser o Senhor da sua vida e se lança como uma criança desejando mais desse amor infinito. O nosso relacionamento diário com Deus traz para nós um amadurecimento que se reflete nas nossas atitudes rotineiras. O fluir do Espírito se torna algo natural e necessário, e falar sobre ele também flui, como falar de alguém que faz parte da nossa vida. Uma das conquistas mais poderosas do lugar secreto, além de desfrutarmos da presença desse Pai poderoso, é que também passamos a ficar mais parecidos com Ele, com a sua essência, ou seja, por meio dele desenvolvemos o fruto do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25, que é exatamente aquele equilíbrio emocional que buscamos para saber viver todas as fases da vida e buscar a direção de Deus para as nossas tomadas de decisão, desejando sempre que se cumpra a vontade dele. A paz, a alegria e a obediência que temos quando caminhamos com Deus nesse lugar são a expressão da incansável busca do conhecimento do plano dele e assim, de forma consciente, nos submetemos e desfrutamos das consequências da nossa decisão em depender dele. Somente no lugar secreto recebemos o discernimento para cumprir a vontade dele nas diversas áreas da nossa vida e iniciamos uma caminhada de amadurecimento. De fato, nesse lugar, nós o buscamos com toda a força do nosso coração e o encontramos, e ele nos dá descanso. Passamos a nos deleitar na presença do nosso Pai eterno, e consequentemente, nos deleitamos em fazer a vontade dele, porque a palavra dele acha espaço e uma terra fértil em nosso coração. Entendemos o que é fazer a vontade do Abba Pai para viver para a glória dele, e dia após dia somos ajustados como filhos amados de Deus, que se aceitam e sabem o seu valor em Cristo. Quero desafiar você a fazer coisas diferentes, a sair do lugar comum e a ter o seu momento com o Abba em lugares diferentes. Vá caminhar com ele, renuncie a alguma coisa para passar mais tempo com ele nesse lugar, gere experiências com ele. Cante salmos e compartilhe esse lugar com mais pessoas. Diga as coisas que você tem vivido ali. Tenho certeza de que Deus irá fazer grandes coisas. Calendário. Atividades para viver com Jesus todos os dias. Aqui vão algumas dicas especiais. O lugar secreto é um momento de se derramar na presença de Deus. Esse tempo pode ser durante o seu devocional, ou pode ser algo à parte. Você pode variar de local. Pode escolher um lugar onde é possível contemplar o céu, a natureza, onde você possa estar a sós com ele. Pode ser no seu quarto. Enfim, esteja em um lugar onde você consiga se conectar com ele. Jejue pelo seu lugar secreto. Ao acordar, comece a cultivar o hábito de declarar o seu amor para Deus. Diga o quanto você o ama. Escolha o louvor do dia ou da semana que expresse exatamente como você se sente. Seja sincero nas suas orações. Deseje mais do Abba na sua preciosa vida. Escreva no espaço a seguir as suas experiências com ele nesses dias.